Se você quer um título para essa mensagem, você pode dar o título de Conhecimento, Superficialidade, Fé e Profundidade. E cada tema desse daria algumas séries. Conhecimento, uma série sobre conhecimento. Superficialidade, uma série sobre superficialidade. Fé, então, o ano todo poderíamos falar sobre fé e profundidade do mesmo jeito. E dentro desse tema, eu quero ajudar você a compreender, primeiro, uma denúncia que é muito presente em nossos dias e que não percebemos, a respeito das nossas vidas, daquilo que cremos e a maneira como nós estamos conduzindo a vida cristã. Por outro lado, nós temos um convite. E através da carta do apóstolo Paulo, eu usei esses dois textos, mas nós temos outros exemplos dentro do texto paulino, dentro das suas epístolas, na carta também de outros apóstolos, cartas católicas, essa mesma estrutura que eu quero trazer para você nessa manhã. Eu não farei uma exposição direta do texto, mas eu quero ajudar você a compreender como essa estrutura nos auxilia na vida e na construção daquilo que nós estamos inseridos e participantes. E com isso eu quero começar com uma ilustração. Quem me conhece, me vê dando aula, sou professor de teologia há muitos anos. Pastor já também um bom tempo, há muitos anos, quase bem próximo ali na minha formação teológica, com a minha ordenação pastoral e toda a prática pastoral que tenho. Alguns imaginam que a minha vida foi só dentro de uma biblioteca ou num quarto enfurnado, lendo teologia sistemática, lendo teologia bíblica e buscando um conhecimento profundo. É claro que dependendo da fase eu estava assim, bem comprometido com a leitura, com o ensino ou com o aprendizado e assim por diante. Mas uma das atividades que eu exerci durante a minha jornada foi as artes marciais, né? Não parece, mas eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Então não mexe comigo. E lembro que no período da faculdade, o único espaço era aquele horário alternativo, da noite, tarde da noite, para o universitário. Então, treinava, competi muito pouco, mas eu consegui chegar até a faixa preta de jiu-jitsu. E lembro que não tem muito tempo, acho que em torno de 4 ou 5 anos atrás, o Liam, meu filho, decidiu que ele queria treinar jiu-jitsu. Levei algumas vezes para o treino e uma dessas vezes eu decidi, não vou treinar com ele. Só que tinha aí pelo menos 5, 6 anos, até mais, que eu não pisava num tatame, que eu não treinava. Mas algumas coisas, como daquele ditado, andar de bicicleta, é como andar de bicicleta. Só você não desaprende, você não esquece, a técnica está ali, você chegou a um grau alto, então você foi testado, então você tem um conhecimento. E lembro, em um desses momentos, eu colocar o kimono, tá ali com a minha faixa preta, entrar no tatame, fiz um treino, assim, um aquecimento básico, porque quando você chega à faixa preta, você não quer aquecer mais, você não quer mais, cheguei à faixa preta, vou estar correndo como as faixas azuis ou brancas? Não. Aqui eu faço um leve aquecimento, porque o importante é a minha experiência, meu conhecimento. Fiquei ali fazendo um faz de conta do aquecimento, e aí chegou a hora de treinar, colocar ali em prática todo o conhecimento. Me colocaram um faixa azul para rolar comigo, Para quem não é
tem familiaridade com o termo, rolar é você treinar, né? Então, você está ali treinando, e eu percebi uma coisa, que o meu conhecimento estava ali, mas o meu corpo não respondia ao meu conhecimento. Eu tentava fazer alguma coisa, mas era impossível. E aquele faixa azul, com todo vigor, com pouco conhecimento, uma brutalidade, né, bem mais leve, estava conseguindo fazer algumas coisas que eu digo, não, eu sei como finalizá-la. Eu sei como fazer, mas entre o conhecer e a técnica praticada, existia aí um gap. Meu corpo não reagia, eu não conseguia. E eu estava ali passando uma vergonha absurda. Porque é vergonhoso, né? No meio do jiu-jitsu, você, um faixa preta, pegar um calor terrível de um faixa azul. Terrível. E eu estava ali, naquele dia. Meu filho treinando comigo. Eu digo, não, eu vou matar ele aqui, mas eu não saio. Eu não vou... Se eu não finalizar esse faixa azul, pode tirar a faixa preta. Estava ali com o meu orgulho lá em cima, meu corpo não reagindo, e percebi depois que o meu aquecimento não foi dos melhores, porque as dores começaram a aparecer. Percebi depois que a minha estrutura, como eu estava, eu não conseguia mais fazer alguns movimentos. Certos movimentos não estavam mais casando entre o conhecer e a prática. Enfim, finalizei na brutalidade. Eu nunca precisei usar de artimanha para finalizar, principalmente um faixa azul, mas naquele dia eu usei algumas técnicas bem sujas. Eu estava para beliscar aquele rapaz, perquei o dedo dele, eu torci o dedo, foi terrível. Bem, ele foi finalizado, ficou calado, só ele sabia o que ele passou comigo ali. Mas o que acontece? Por que eu estou usando essa ilustração com vocês? Porque não tem muito tempo que o Brasil, como um todo, entrou num frenesi, porque descobriu algumas expressões, assim, digo o Brasil evangélico, né? Expressões tradições. Percebeu, por exemplo, que não tinha um certo conhecimento teológico. E eu lembro que com as publicações, né, as editoras aproveitaram, começaram a trazer títulos, e que bom. Alguns títulos começaram a ser lançados, e pessoas começaram a correr atrás, percebendo, não, o que é isso? O que é calvinismo? Não, o que é eleição? Nossa, e todo mundo correndo atrás de um seminário para fazer, e nas redes sociais, todo mundo discutindo, o pessoal lia, e nossa, calvinismo, arminianismo, lembra disso, as discussões? Assim, era assim, fervorosa. Todos ali conhecendo muito bem, porque agora estavam com contato, um conhecimento. E de fato, existia uma certa superficialidade na fé. O campo teológico ele estava meio que abandonado, porque justamente pela ideia que a teologia esfria o crente, a letra mata, o espírito vivifica, tudo sendo usado fora dos contextos, e aí o povo agora descobriu que, não, nós temos uma rica tradição, temos uma teologia para seguir, todo mundo correu, e como professor de seminário, traz uma alegria absurda, que joia, todo mundo correndo para os seminários, todo mundo lendo os livros. Só que o tempo passou, conhecimento foi adquirido, mas nada mudou. Por quê? O que eu encontro hoje, me deparo hoje com um povo com muito conhecimento, porque tem acesso aos livros. Hoje, com o YouTube da vida, todo mundo acessa qualquer ensino. Você escolhe com quem você quer aprender. Você está ali,
Você lê sobre diversos temas, mas você não sabe muito bem como lidar com a vida, com o cotidiano, com certas questões do seu coração, com a prática cristã como um todo. Você percebeu que o conhecimento está ali, mas a sua estrutura, o seu corpo não consegue reagir ao conhecimento que você tem. É exatamente essa situação, a situação que eu passei ali. Nós nos tornamos faixa pretas no conhecimento teológico, mas na hora da luta, o conhecimento que temos não corresponde à nossa estrutura. É claro que, por um lado, a busca pelo conhecimento, por uma robustez teológica, é necessária. Porque, sim, tínhamos pessoas bem piedosas, mas por falta de uma teologia mais sólida, muitos conhecimentos, heresias, e foram o quê? Se espalhando por meio da igreja. E esses conhecimentos foram sendo o quê? Mitigados, confrontados, e como toda busca e toda movimentação traz consigo seus exageros. E aí, nesse meio, surgem os caçadores de heresias. Todo mundo... Cruzamos uma linha que agora, não concordar com a sua tradição, você é um herege. Ao ponto que erros teológicos foram classificados como heresia. É muito comum hoje você falar, fulano está pregando heresia. Não está. Ele apenas está expressando uma fala correspondente a um conhecimento teológico ligado a alguma tradição, e você não tem o conhecimento suficiente, porque por conta você se fechou ali você se apaixonou por algo, e o conhecimento teológico se tornou apenas aquele ambiente. Isso acontece demais. Pode perceber, não sabemos a diferença entre erro teológico e ensino errado, ou heresia. Não sabemos. Então ficamos inseguros. Nós estamos com muitos acessos. Podemos ler de tudo, mas não temos uma estrutura. Ou seja, o corpo não está reagindo, a vida não está reagindo ao conhecimento. Nós buscamos o conhecimento, mas continuamos superficiais. Por outro lado, pessoas continuam numa busca frenética para ter o seu ser preenchido. Outros intensificaram a sua experiência individual com o Senhor. Não, eu não vou correr atrás de teologia, eu vou continuar aqui buscando a Deus no meu quarto, buscando ao Senhor. E aí você tem alguém que está fazendo um movimento certo, assim como aquele que está buscando conhecimento teológico. É um conhecimento certo, mas ainda superficial. É por isso que nós não sabemos lidar com as virtudes que é distribuída no meio da igreja. Nós temos muitas virtudes, mas não sabemos usar. E por conta disso, o corpo vai sofrendo. As coisas vão ficando pesadas. Porque buscamos conhecimento, mas não sabemos o que fazer com ele. Buscamos profundidade no relacionamento com o Senhor. Muito bom, mas não sabemos o que fazer com ele na vida, no cotidiano. Pode perceber, você ora a Deus e você continua inseguro com uma série de questões. Você busca o Senhor e ainda assim suas decisões são catastróficas. Sim ou não? Você busca Deus e ainda decide terrivelmente. O que está acontecendo aí? Por que nós temos esse cenário? Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo aqui. Você não consegue perdoar. Você fica super admirado quando você lê algum documentário, vê alguma
Alguém testemunhando que conseguiu perdoar alguma coisa e você olha, eu não sei se eu teria condições de perdoar. Já aconteceu com você isso? Fala assim, não. Só um poder sobrenatural eu admiro porque eu não consigo. A mesma coisa, quando alguém devolve algum valor expressivo encontrado, nós celebramos. Uau, fulano devolveu esse montante. Tudo se torna muito admirado. Por quê? Porque de alguma forma nós estamos comunicando que não sabemos se teremos condições de perdoar ou devolver tal valor. Nós temos o conhecimento, nós temos a busca, mas continuamos na superficialidade. E o que isso tem a ver com o texto paulino? Já chegamos lá. E se tratando de perdão, algumas pessoas falam assim, não, eu preciso perdoar. Eu não consigo mais conviver assim. E aí você joga no YouTube, palavra profética sobre perdão, vai lá. Instrução sobre o perdão, aí você pega os seus melhores referenciais. Fulano, o que ciclano falou sobre o perdão? Beleza, você ouve. Fulano falou isso sobre perdão, tá. Quem é que está na moda hoje? Fulano de tal. Nossa, é isso, perdão é isso. Vou lá na biblioteca, porque a galera da curadoria é boa. Tem algum livro sobre perdão ali. Até porque eu ofertei para comprar o livro, então tem lá. Aí ele vai, entra, vê o livro do Tim Keller, perdão. Pronto, agora foi. Ele pega, devora aquele livro, só que ele continua não conseguindo perdoar. Ele tem um conhecimento que ele precisa perdoar. Ele sabe que ele precisa perdoar. Ele já chorou diante de Deus, pedindo perdão e querendo perdoar, só que ele não consegue colocar em prática tal ação, a virtude está ali, mas ele não consegue colocar isso em prática. O que está acontecendo? Por que isso acontece conosco? Porque eu sou um pecador miserável, que necessito da graça de Deus. Aí você diminui a sua estrutura, né? Aí você corre para o Paul Washer, fala assim, Paul Washer, não, é isso aqui. Paul Washer está certo, porque nós somos aí um verme. Tá. É isso mesmo. Então você encontra uma desculpa na sua estrutura pecaminosa, para poder não praticar a virtude. Isso é muito verdade, gente. Você tem um conhecimento, mas não tem. Ele não está reagindo. Você não consegue. Na hora da luta, o conhecer não encontra uma estrutura. Agora, naquela minha experiência, aconteceu algo muito interessante também. Tinha um sujeito do meu lado que estava no shape. Mas ele estava assim, porque quando eu olhava para mim assim, eu digo, gente, você já se sentiu diminuído do lado de alguém todo definido? Você vai para a academia, aí você olha a galera no shape ali, preparada. Aí você olha, eu me distancio, porque primeiro que, dependendo da sua estrutura emocional, você se diminui, fala, não vou conseguir nunca, né? Ou você olha e fala, inspiração. Aí você começa a seguir um monte de bodybuilder. Quem começa a academia e coloca como foco, você começa a seguir um monte de bodybuilder. Pode perceber. O cara está seguindo uma galera. Renato Cariani, as dicas do Cariani. Aí vai lá. Vai embora. Você vai seguindo. Aí você começa a estudar. Como montar um shape. Só que tem um momento que você passa na frente do McDonald's. E por um instante, aquele conhecimento é suprimido por um desejo que surge do seu interior, que você não consegue controlar. Você sabe que não vai fazer bem para você. Você tem um foco. Você está olhando para pessoas que definiram. Você não consegue, você vai e come.
Depois você chora. Por que eu fiz isso? Só acontece comigo isso, gente? Então, o sujeito estava do meu lado, todo malhado. Pegou um calor terrível, e ele com a faixa preta. Porque nos 2 primeiros minutos ele cansou. E aí, fiquei um pouco mais aliviado. Que não foi só o gordinho que pegou aí o calor do faixa azul, mas o malhado também, o trabalhado também. E aí eu lembro da fala. Ele falou, cara, eu estou descuidado com a minha alimentação. Eu estou malhando direto, mas eu não consigo correr muito tempo. Eu não consigo treinar. 5 minutos é como se fosse 30 minutos. Eu pensei, a nossa estrutura é diferente. Alguém olhando de fora me vê cheio, gordo. Fala assim, tá aí, falta saúde. Mas aquele sujeito todo malhado também falta saúde para ele. Nós estamos ali na mesma condição. Na mesma condição. Não conseguimos colocar em prática a técnica, porque fomos vencidos pelo cansaço. Vencidos pelo cansaço. E aqui nós temos o apóstolo Paulo falando toda essa estrutura que lemos. Ele começa com uma doxologia, falando do conhecimento de Deus. Ó, profundidade, belíssimo, da riqueza do conhecimento de Deus. E aí, o próximo momento, perceba na estrutura que lemos, ele começa a falar sobre o resultado desse conhecimento e dessa doxologia, que é a prática da virtude. E aí ele começa, se você tem tal coisa, pratique tal coisa, faça isso, porque você tem o conhecimento e a sua estrutura, aquilo que você recebe, você precisa colocar em prática. Mas o que fazer quando eu conheço a Deus, eu tenho muito conhecimento sobre Deus, sei que Ele me entregou algo, mas eu não consigo colocar em prática? É porque isso tudo denuncia algo que temos. Nós estamos cedendo à cultura da superficialidade. Nós estamos cedendo à cultura da espiritualidade industrializada. É por isso que você não consegue. É por isso que fé, para muitos, se tornou apenas uma questão subjetiva. Porque se você começar a olhar o texto, perceba uma coisa, Paulo está tratando de fé aqui diretamente. Conhecimento de Deus, relacionado à fé. A prática desse conhecimento está relacionada à fé. O que acontece é que nós temos nossos corpos malhados, ou nós estamos numa certa obesidade, mas nós estamos subnutridos espiritualmente. E a igreja está assim, caminhando nessa questão. Então, fé cristã, para muitos, cai na estrutura de fé do mundo. Por exemplo, tudo é fé hoje. Tudo é fé. Está no nosso vocabulário pela fé. Tudo é fé. Se você fala para alguém, olha, tenha fé em Jesus Cristo, eu tenho. Inclusive, Ele está no comando da minha vida. Fé está presente na linguagem, hoje, do mundo. Só que, onde tudo é fé, temos que ter cuidado. Talvez nada seja fé, de fato. Porque a fé cristã, ela é diferente, ela é peculiar. É por isso que nós estamos caindo na armadilha da superficialidade. Porque nós não percebemos que o conhecimento de Deus produz em nós uma fé. E essa fé trabalha a nossa estrutura para a prática das virtudes.
Deus quer que seu povo sirva uns aos outros como membros. E perceba que ele organiza muito bem conhecimento de Deus, uma fé na sua estrutura e a prática da virtude. Ele não fala diretamente prática da virtude. Não é só uma ordem para perdoar, porque ninguém perdoa só por uma ordem. Pastores, eu estou falando alguma bobagem aqui? Quando você fala assim, você precisa perdoar, o sujeito vai, eu perdoo. Perdoou nada. Perdoou nada. Eu preciso crescer espiritualmente. Nós não temos uma estrutura que corresponda ao conhecimento que nós estamos adquirindo. E assim nós vamos falhando em tantas coisas e vamos justificando as nossas falhas na nossa estrutura caída. Porque eu sou pecador mesmo. Vamos assim, justificando. Talvez, imagine, naquele dia eu poderia falar assim, nossa, mas meu tempo já passou. No meu auge, eu ia quebrar esse cara. Mas agora não. Eu sou um faixa preta. Mas a fé cristã não tem graduação final nessa vida. Não tem aquele que fala assim, consegui, cheguei na plenitude. Consegui o último grau. Não tem. Inclusive, a sua maior referência hoje, que eu não conheço, não sei quem é, precisa ainda caminhar muito. Ele é necessitado de algo. Então nós temos a estrutura do conhecimento, nós temos a fé que é gerada e nós temos a prática da virtude. E nós estamos perdidos, porque agora tudo é fé. E nós ficamos contentes com isso. Se você pergunta para alguém, tem a fé em Deus? Ele fala, eu tenho. Inclusive eu tenho minha fé em Deus, eu pratico as minhas orações. Só que você olha o perfil do sujeito, é assim, ele tem uma fé em Deus, pratica as orações, mas está lá. Né? Cristão, pai, marido, signo de Sagitário. Não é? Ué, o que aconteceu com a fé? Amo a Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele é o meu Senhor. Próxima página. Você precisa dominar o mundo. Domine o seu eu, conquiste o mundo. Vamos? Deus na frente. Vamos embora. O que está acontecendo? Que fé é essa? Nos tornamos presas fáceis. Então, nós temos uma cultura que está falando sobre fé e que, de fato, corresponde a algum conhecimento de Deus, mas a fé cristã é peculiar. E o conhecimento de Deus que temos não é o conhecimento de Deus que todo mundo tem. Se nós temos uma fé que produz em nós uma virtude que nos leva à esperança, como o apóstolo Paulo estruturou aqui em sua epístola, e você encontra isso em outras epístolas, nós temos que entender. Nós não estamos nesse mundo para nos moldarmos aos padrões desse mundo. Ele não está falando aqui, irmão, em estrutura estética. Ele está falando de uma forma de viver a vida, de colocar em prática o conhecimento que temos. Não apenas um conhecimento sobre, mas um conhecimento que produz em nós, em nosso interior, uma estrutura suficiente para seguir numa formação espiritual e colocarmos em prática. Então, apesar da cultura colocar todo tipo de fé no mesmo pacote, ela desconsidera as diferenças da tonalidade dos conceitos. A fé cristã é diferente de uma fé budista, uma fé islâmica, hinduísta. É diferente, é algo singular.
envolve compromisso, envolve disciplina, compromisso de fé e prática com Jesus Cristo. J.I. Packer fala o seguinte: fé na vida cristã ou na estrutura cristã envolve o conhecimento de Jesus Cristo, Senhor divino e humano, que veio à Terra. E essa estrutura divina e humana é o ponto central da própria jornada cristã, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou da morte, voltou ao céu e reina agora sobre o cosmos, como vice-regente, nomeado por seu Pai, e voltará para julgar todos e glorificar aqueles a quem pertence a Ele, onde estaremos com Ele para sempre, desfrutando de uma alegria inimaginável. Mas para conectarmos a essa estrutura de vida, nós precisamos vencer uma espiritualidade industrializada e superficial dos nossos dias. A coisa é tão séria que eu vou denunciar até a minha classe aqui. Pastores que estão ensinando prática de virtudes que não se tornam nem desejo deles. Com isso eu não estou dizendo para você adquirir aquela noção de perfeccionismo. Você vive para pregar. Espera aí, não é bem assim também não. Tem um montão de coisa que eu prego na igreja, que eu estou chorando por dentro, desejando viver. E eu quero aprender com os meus irmãos a viver isso. O que eu estou falando é que nós estamos ensinando as pessoas a viver de um jeito, a praticar certas coisas que não corresponde à nossa estrutura como cristão. Até porque nós assumimos a nossa vocação como nossa identidade. Problema seríssimo. Busque o Senhor, vai lá, gasta um tempo na presença de Deus. E o que nós estamos fazendo? Pensando a visão da igreja. Nós estamos ocupados em trazer alguma solução para aquela pessoa que não adianta você trazer alguma solução, porque ela vai o quê? Não sabe o que fazer com esse conhecimento. Existem alguns aconselhamentos que é pérola aos porcos mesmo. Que você não adianta você dar uma estrutura, não adianta você dar um aconselhamento, a pessoa vai pegar aquele conhecimento, mas não sabe o que fazer. E quando usa de uma forma desordenada. Por quê? Porque ela se perdeu entre o conhecimento que ela tem e a prática da virtude, porque a fé que ela está nutrindo é uma fé que está moldada ao mundo. Está fazendo sentido para você? Você está entendendo isso? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro com você. Direto. Então, nós estamos viciados num tipo de estrutura que corresponda, ou pelo menos nos dê uma certa... Estou pensando na palavra para usar aqui. Uma certa calmaria, mas que não supre de fato o que precisamos. O Dr. James Houston, um mestre da espiritualidade, escreveu o seguinte: o grande problema de uma superficialidade na sua espiritualidade está relacionado aos alimentos que nós consumimos. E a alimentação é algo muito sério para a vida cristã. Nós amamos a sensação de estarmos satisfeitos, mas não nos preocupamos que às vezes consumimos alimentos pobres em substâncias, com um valor nutricional baixíssimo. E assim nós vivemos, com a sensação que nós estamos satisfeitos.
mas nós estamos o quê? Subnutridos espiritualmente. Não temos estrutura para a prática da virtude. Não temos. Você busca o conhecimento, descobre um montão de coisas sobre Deus, continue. Você busca a oração, um montão de coisas sobre prática cristã, mas existe algo no meio ali. A fé, que faz com que o conhecimento de Deus e a prática da virtude se tornem uma realidade na sua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos de uma estrutura que nos permita a prática da virtude. A vida cristã, e aí, mais uma vez eu vou usar o James Houston, ele fala: a vida cristã não é um apelo para seguir Jesus em intensos momentos de entusiasmo. Já parou para pensar que o cristão, o crente, ele quer constante entusiasmo para continuar crendo? Quem aqui já não sentou e falou: cara, estou precisando de uma vigília para renovar minhas forças. Preciso de um retiro. Tem que rolar um retiro. E tem que ser aquele retiro onde todo mundo vai chutar cadeira. Deus tem que vir de um jeito. Porque se não acontecer, eu estou definhando, estou morrendo. Estou seco. Aí você canta: como terra seca, Senhor. Vem, vento, a chuva, você quer um avivamento. Aí Deus, a sua graça, manifesta a sua presença. Aí você, pronto, renovou. Próximo dia, você olha para o lado, as críticas estão aí, insatisfeito, seus problemas são gigantes, o mundo começa a perder sentido. Gente, vocês estão olhando para mim como se eu estou falando o maior absurdo da vida. Olha para a tua vida. E aí sim você continua em busca. E aí o James Hills continua. Nós estamos em busca de entusiasmos. Mas o caminho do discipulado é o caminho de uma longa jornada, de uma vida inteira. Só que nós queremos o momento. E Deus trabalha com as estações, trabalhando as nossas estruturas para uma solidez, nos nutrindo. Sabe aqueles momentos que que parece que nada tá legal, que está seco? Esses dias eu sentei com um grupo de irmãos na igreja. E eles conversaram: nossa, quando é que nós vamos ter um outro intensivo da Escola de Missões? Esse ano está bem legal e tal, conversando sobre intensivo. Vamos ter um intensivo com algum avivalista? Digo: olha, eu não sei. Precisa, pastor. Pode não. Está há muito tempo sem um mover assim bem severo aqui dentro. Você está sentindo falta da presença de Deus? Ou você está com medo que você está morrendo espiritualmente? O que está acontecendo aí? Você quer ser energizado para continuar? Ou você quer uma proximidade divina, de fato? Vocês estão entendendo? Às vezes nós queremos só um escape para continuar respirando. E aí, nós vamos julgando o que Deus, por sua graça, está produzindo em nós para um tempo de solidez. Nos perdemos entre o conhecimento de Deus e a prática da virtude, porque a fé se tornou a fé comum de todos e para todos. O superficial é a maldição da nossa era. Você conhece muito sobre Deus, mas é superficial. Você busca Deus intensamente, continua superficial, porque você não consegue ter uma estrutura para as práticas das virtudes.
Você precisa ainda recorrer a um livro do Tim Keller para poder ser convencido sobre o perdão. Você não consegue perceber que o irmão que pensa diferente de você tem graça, muita graça de Deus, que está acrescentando à vida da igreja. Você não consegue. Que te falta o quê? Profundidade espiritual. Confundimos profundidade espiritual com conhecimento a respeito de alguma coisa. E, inclusive hoje todo mundo conhece um pouco de tudo. Como teólogo e professor, é incrível. Quando eu chego num lugar, eu amo ajudar os meus irmãos a crescerem no conhecimento de Deus. Tá? Eu topo, vamos conversar sobre um montão de coisa de teologia, vamos. Filosofia, vamos. Mas às vezes, eu encontro com pessoas que querem conversar sobre assuntos que eles leram, ouviram sobre, mas não é parte da sua estrutura espiritual. Não é. A pior coisa que tem é conversar com pessoas superficiais que têm um ar de profundidade. Aparência de profundidade. Porque elas trazem um monte de referenciais, mas não sabem o que está acontecendo. E você é impaciente com você mesmo, com seu irmão e com a sua comunidade de fé, porque ela não corresponde à velocidade que você pensa como as coisas devem ser. A impaciência é o maior sinal da nossa superficialidade. E como o Lenine, na sua música, fala, né? Eu finjo ter paciência. Nós estamos fingindo a paciência, mas nós estamos impacientes, inquietos. E assim vamos nos acomodando. E na velocidade, os filtros, a grama do vizinho sempre é mais verde, por exemplo. Por isso que as pessoas se sentem abraçadas e acolhidas com uma simples conversa de Instagram. Por isso que as pessoas, às vezes, enviam para outros. Eu fico incomodado demais. Eu passo mal quando alguém fala assim, ô pastor, se o meu maior referencial, ele nunca me viu na vida. Ele nunca sentou para conversar comigo. Ele não me conhece nos meus vícios. Ele me viu pregando. Ou me ouviu ensinando sobre algum tema teológico, que já há muito tempo que eu ensino e estudo, e ele ficou admirado com isso. E ele fica vislumbrado com as palavras e me coloca como o maior referencial da sua vida. E talvez ele tenha ao lado ali um pai que não tem o conhecimento que eu tenho, não trilhou a jornada que eu trilhei, mas tem uma vida íntegra diante do Senhor. Só que é muito lento para ele. Não corresponde aos seus ideais. Fé é moldada ao mundo. A verdadeira espiritualidade não é um produto fácil ou rápido. É o trabalho de uma vida inteira. E agora vem a pergunta. Como eu sei que eu estou sendo profundo? Quando as virtudes da fé cristã elas começam a surgir, saltar na sua vida. Como você trata as pessoas aí fora, como você trata o seu irmão aqui dentro, como você reage aos atos pecaminosos do seu irmão. Como é que é? Em desespero? É triste quando um jovem que está no início da sua jornada chega diante de você e fala assim, eu já sei o que eu sou. Descobri que eu sou mestre. Eu descobri que eu sou pastor.
Uma vez uma pessoa me encontrou no aeroporto, me reconheceu, sentou do meu lado e começou a conversar. O papo estava até bom, até ele chegar e falar assim: eu sei qual é o meu chamado no corpo de Cristo. Eu digo: sério? Ainda estou descobrindo o meu. Falei para ele: estou ainda nessa luta, mas me conta qual é o teu. Ele falou assim: ensinar a igreja a descansar em Deus. Eu falei: filho, qual a tua idade? 22 anos. Eu falei: não. Não é. Não é. Não é, não. Você está encantado porque você ouviu algumas pessoas sobre isso. Existe um caminho entre o conhecimento e a prática da virtude. Você não tem fé suficiente para isso ainda. Você não tem. Seus pais são vivos? Sim. Se amanhã um deles morrer? Misericórdia. Ah, tá. O que você já perdeu na vida? Como é que você foi chamado a ensinar o corpo de Cristo a descansar no Senhor? Você não tem fé suficiente para o chamado que você afirma ter. Ouça isso com muito cuidado. Ah, eu sou um pastor, descobri qual o meu papel nos 5 ministérios. Isso não é não. Você não tem sabedoria ainda de um pastor. Porque um pastor, ele tem como alvo principal representar o bom pastor. As virtudes do bom pastor. Ah, então é impossível. Não é impossível, não. Só não é veloz como você acha que é. Eu poderia dar muitos outros exemplos aqui. Nos relacionamentos, por exemplo. Gostar de alguém é muito bom. Mas ninguém quer esperar o sentimento amadurecer. Ninguém. Porque amanhã eu não posso ter. Nos tornamos estoicos e continuamos falando que Jesus é o nosso Senhor. Estou finalizando. E finalizo com essa palavra aqui, do James Houston, que é a minha referência hoje, na pregação. Vivemos uma cultura de respostas rápidas, mas o reino de Deus avança em ritmo de eternidade. Verdadeira espiritualidade precisa entender uma coisa: que ritmo da eternidade não pode ser acelerado e nem desacelerado. Não pode. Você já ouviu muitas vezes: Deus tem pressa. Eu estou afirmando para você: Ele não tem pressa. Pressa nós temos. Ele que é criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas, faça com que todas as coisas trabalhem para o bem daqueles que o amam. Nós temos uma urgência na pregação do Evangelho, mas nós não estamos tentando suprir um Deus que está ansioso. Não tente ser o que você não tem fé para ser ainda. O apóstolo Paulo fala: se você for alguma coisa que seja a medida não é a medida da sua crença que você acredita ser. É daquilo que foi produzido em você, enquanto você conhecia e tentava praticar. Que Deus nos ajude nessa trajetória.